como eles perderam o seu contato com o Salvador. Exatamente quando eles disseram lá no livro de Yahu-Hanan, João 19, verso 15. Eles falaram, depois de Pilatos dizer: eu hei de crucificar o vosso rei? E eles disseram: nós não temos rei a não ser César. Crucifica, crucifica, foi isso que eles disseram. Mediante as escrituras podemos ver no livro de Manial, Mateus 23, do 27 ao 39, o lamento de Yahushua Oleim. Certa vez Yahushua chorou do alto, olhando a cidade, dizendo: Yahushua Oleim, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não soube reconhecer, a tua casa ficará deserta. Cumprindo-se essa profecia, nós podemos ver essas figuras agora no pé desse muro, tá? Essa profecia une-se também quando os discípulos, apresentando o templo para Yahushua: mestre, olha aí que beleza, que maravilha. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A única coisa que restou foi esse muro, chamado hoje de Muro das Lamentações. A casa ficou deserta, como disse Yahushua. Houve mais uma ruptura quando, lá no livro de Yahu-Hanan, capítulo 19, versículo 15, o Salvador ali nas mãos de Pilatos e eles clamando: crucifica, crucifica, e Yahushua e Pilatos disse: eu hei de crucificar o vosso rei? E eles disseram: nós não temos rei a não ser César. Mais uma ruptura, eles trocaram o Salvador, o filho de Yahu-Hanan, exatamente, por o imperador romano. Se trocaram, então, mais uma vez está consagrado de que eles teriam que aceitar exatamente os deuses de Roma, porque se aceitaram a César, com certeza teriam que aceitar os deuses de César. A adoração que era feita pelos Césares naquela época era exatamente direcionada ao deus Iesus. Quem era Iesus? O Júpiter, porque não tinha J, né? Era exatamente Júpiter, o deus Sol, o deus Ra, e uma infinidade de deuses que eles adoravam. Porém, o consagrado era o Iesus, deus Sol. Então, adorava-se o Sol no primeiro dia da semana. Esse era o trabalho, esses eram os deuses que eram adorados pelos imperadores. Então, agora, esse povo, ao se determinarem a aceitar exatamente César como seu rei, também são obrigados a aceitar os deuses de César. E assim, no ano 1515, ao ser criada a letra J, Jesus passa a ser Jesus, né? E agora eles também passam a adorar a Jesus. Cada dia mais a casa fica deserta, como disse Yahushua. A vossa casa ficará deserta, vazia, não tem mais nada. Se perderam no tempo, de geração em geração, esses judeus agora sim, eles são judeus porque a letra de Jesus vai para o nome deles. A cidade que trazia o nome do Criador e Salvador também passa para a letra J, Jerusa passa para Jerusalém, o povo para judeu, letra J de Jesus, e assim consecutivamente. A nação perdeu o nome de Yalchoru e passou a ser Israel, 3 deuses das adorações do Império Romano também e do poder papal. Is, da deusa Ísis do Egito, Ra, do deus Sol, e El, a sigla do deus cananeu Baal. Está vendo aí aonde entrou esse povo? Como disse Yahushua, a vossa casa ficará deserta. O que é que eles têm hoje? Hoje eles têm o muro das lamentações, onde eles fazem bilhetes e bilhetes e enfiam nas brechas do muro, onde eles batem a cabeça, onde eles ficam parecendo um socó na pescaria, mas não adianta, tempo perdido. Ao perceber que realmente eles haviam matado o filho de Yahu-Hanan, é claro, os pais, né? Esses de hoje não têm a menor noção,
porque é uma geração que muitas vezes já se reproduziu. Mas naquela época em que eles crucificaram Yahushua, eles realmente descobriram que tinha matado o filho de Yahurim, foram com Pilatos, disseram, olha, manda uma guarda lá para o sepulcro, porque aquele embusteiro disse que no terceiro dia ia ressuscitar. E não teve jeito não, no terceiro dia Yahushua ressuscitou, e eles ficaram agora perseguindo, criando ideias para não aceitar, e endureceram o coração, nunca mais aceitaram a ideia de que Yahushua realmente era o filho de Yahurim, e assim estão perdidos no tempo até hoje. E daí por diante eles passaram a perseguir o grupo dos 12, unido aos imperadores, viu? Isso é fato. O discípulo Shaul, o qual hoje é chamado de Paulo, nessa segunda apostasia, ou penúltima apostasia, ele foi um dos perseguidores. Ele era sincero na servidão aos sacerdotes, pois realmente foi lá onde ele aprendeu, na gestão do Rabino Gamaliel, e ele era certíssimo de que tudo que eles faziam estava correto, certo? Então foi aí que ele se determinou a perseguir os Yahudins, tá? Foi na estrada de Damasco que Yahushua teve um encontro com o discípulo Shaul, onde ele falou do alto, Shaul, Shaul, por que me persegue? Ele disse, quem és tu? Ele disse, eu sou Yahushua Homer Hushihai, a quem tu estás perseguindo. Com certeza Shaul foi um dos que assistiu à morte de Yahushua lá no madeiro. Mas agora, quando Yahushua falou assim, ele caiu na real. Já tinha caído do cavalo, cegou dos 2 olhos e estava no chão. Agora ele calculou o que foi que eu fiz. Ele já tinha apedrejado Estevão, seu melhor amigo, e realmente estava ruim para ele. E Yahushua disse, mas fica tranquilo porque tu é um vaso especial para mim. Digamos que aquilo que Estevão teria que fazer foi passado a incumbência para Shaul, tá? Exatamente, porque ele apedrejou o servo de Yahushua. Ele era um perseguidor e ia com carta dos sacerdotes para Damasco para prender alguns Yahudins que estavam naquela região, naquela cidade. Mas Yahushua foi lá e, de certa forma, travou a viagem daquele homem, que ele era perigoso. Então, queridos, aqui já estamos falando da perseguição dos judeus junto com os imperadores aos servos de Yahushua Homer Hushihai. Essa perseguição ela durou exatamente por 6 períodos, de Éfeso a Filadélfia. Tá? Esse ministério, ele na gestão do profeta Yahushua, no capítulo 4, ele relata dele como que caía e levantava 7 mulheres naquele dia, tomarão mão de um homem e dirão, do que é nosso próprio nos sustentaremos, das nossas próprias posses nos alimentaremos, das nossas próprias vestes nos vestiremos, tão pouco queremos ser chamados só pelo teu nome. Então o nome citado ali é o nome religioso, né? Que quando eles caíam, com certeza eles aderiam aos deuses estranhos. Mas agora, o grupo, quando caía, ele sempre sobrava um pouco que se reformulava e dava sequência. E assim foram 6 quedas. Tá? Nessa 7ª queda foi cruel, que eles não levantaram mais. Aderiram ao sistema pagão, exatamente luterano, que a gente vai mostrar daqui para frente, e até agora o Criador está levantando mais uma vez esse ministério, e ele disse, né, através de seu profeta, que são em números apenas de 144 mil os que vão ser, digamos, resgatados nesse último período. E eu acredito porque não é fácil. As pessoas estão embriagadas com diversas doutrinas, com diversos sistemas religiosos e não querem saber da Emeitul, quer dizer, da verdade, como eles falam. Popularmente as pessoas estão embriagadas, como fala o Apocalipse.
um dos culpados é exatamente esse cidadão que está aí, esse mastrodonte aí, chamado Martinho Lutero. Esse é o agagita infernal que criou um protestantismo falso, tá? Tomando o lugar daqueles a quem Yahushua ordenou: ide por todo mundo, falai das boas novas de salvação. Então Lutero tomou esse lugar e fundamentou uma doutrina onde ele questiona com o papado, e eles colocam como se ela fosse o protestantismo de Yahushua. Mas vamos saber aqui como foi o protesto de Yahushua e com quem Yahushua protestou e do que. Vamos saber. Nós vemos aí no livro de Yahu Hanan, no capítulo 1, no versículo 11, o Salvador disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Também ele falou para a mulher cananeia, quando ela vinha pedindo a ele que curasse a sua filha, porque estava terrivelmente endemoniada e era filha única. E Yahushua foi repreendido por um de seus discípulos e seguiu aquela mulher e disse para ela: mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Yalchoru. Em seguida ele disse: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cães. É claro que ali ele estava dizendo que ele não se importava com as outras nações, pois elas eram tidas por o sistema do povo de Yalchoru como comuns e imundas. Salvação não era para eles, salvação só tinha para um povo, que era o povo de Yalchoru. E Yahushua explica isso para ela ali agora e chega até a humilhar aquela mulher. E ela disse: mestre, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, né?